fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós agradecemos a Ti por esse momento de culto, pelas canções, pelas leituras, orações, ó Deus. Agradecemos a Ti mais uma vez pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, ó Deus. E que nós possamos também ter o privilégio de aprender e de praticá-lo, ó Deus, nas nossas vidas. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos no início do ano sobre essa necessidade de nos aproximarmos mais de Deus. Entre as resoluções, do ano novo, quando tomamos algumas decisões, quando buscamos mudar algumas coisas, eu creio que a principal motivação, nosso principal desejo deve ser nos aproximarmos mais de Deus. E para nos aproximarmos de Deus, nós entendemos que devemos seguir a paz com todos e a santificação, que é Hebreus 12:14. E essa passagem diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a qual ninguém vai se aproximar do Senhor. Sem a paz, a união, o amor e a santificação, a busca da piedade, da verdade, da justiça, do andar nos caminhos de Deus, ninguém vai se aproximar de Deus. E nós cremos que Deus quer isso de nós. E o nosso tema neste ano é uma família nas mãos de Deus. A ideia é nós conhecermos quem nós somos. A partir do momento em que nós sabemos quem nós somos, nós sabemos como nós devemos agir. Nós agimos de acordo com aquele referencial, com a ideia que nós temos de quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos uma família nas mãos de Deus. Totalmente importante nós entendermos isso. Nós somos uma família nas mãos de Deus. E devemos então viver como essa família de Deus. Hoje eu gostaria então de estudarmos um pouquinho esse texto que é o texto básico de todo ano, Efésios capítulo 3, versículos 14, principalmente o versículo 14 e 15, mas toda essa passagem que podemos ver nela o que Paulo está dizendo como uma família de Deus, como alguém que vive como filho de Deus. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1 já há uma repetição dessa frase: por essa causa me ponho de joelhos. Paulo era um homem de oração. Em determinado momento ele estava preso, ele não poderia se locomover, ele não poderia ir em algum lugar pregar, mas ele não estava preso no sentido de que ele podia orar. E pelo que ele orava? Ele orava constantemente pela causa de Cristo. E aqui nós entendemos que ele orava por essa união, que ele pregou tanto, a união que nós temos em Cristo, ser a família de Deus. Em Efésios fala muito sobre a divisão entre judeus e gentios. E ali era difícil eles entenderem que eles eram unidos. E Paulo está dizendo: Cristo une a todos em uma só família. Não há divisão mais.
Não há separação mais. Se nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos unidos. E essa união em Cristo, ela é muito poderosa, nos transformando nessa família de Deus. Olha o versículo 6, Efésios 3:6. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Essa é a palavra que Paulo levava àquelas pessoas. Ele mesmo disse no versículo 7: fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Ou seja, Deus colocou na vida dele esse propósito de pregar, de anunciar, de orar por esta causa. Ele pregava essa riqueza, ele chama de riqueza. O que é a riqueza? O Evangelho. A riqueza do Evangelho, a riqueza da união com Cristo. O nosso maior tesouro é sabermos que nós somos unidos a Deus. Versículo 8: a mim, o menor de todos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho, a ressurreição, a reconciliação. Ele se refere aqui ao capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, quando lá Paulo fala sobre Deus nos escolher antes da fundação do mundo, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios 1, 2, 3 e 4. Essas insondáveis riquezas, por mais que nós estejamos tentando entender, estudar, compreender, alcançar essa riqueza que é a salvação, a união que nós temos com Cristo, nós vamos ainda encontrar uma distância muito grande, porque é incalculável, inescrutável, inexplorável tudo isso. Então por isso que ele fala aqui no versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos. Ele está orando para que aqueles irmãos compreendessem, vivessem essa obra reconciliadora de Cristo. Ele faz uma oração fervorosa: me ponho de joelhos. E ele diz que ora ao Pai: me ponho de joelhos diante do Pai, daquele pelo qual flui todas as bênçãos. Deus que nos dá todas as bênçãos, e é diante de Deus que ele ora. O versículo 15, de primeira vista aqui parece um pouco difícil de compreender, mas depois que nós vamos lendo devagarzinho, nós vamos entendendo o significado. Ele diz aqui: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. De quem toma o nome toda a família. Você tomou o nome de quem? O nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome da sua família. Você tem um sobrenome. Mas se você for analisar profundamente, de quem você veio, você foi gerado? De Deus. Você é família de Deus. Você toma o nome de Deus. Você é família de Deus. Um só Deus, uma só família. Ele fala sobre a família dos crentes. A Bíblia NVI traz esse versículo dizendo assim: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ou seja, do qual deriva toda a paternidade. Somos filhos de Deus. Somos família de Deus. Quando se fala de quem toma o nome, tomar o nome é bem profundo. Você tomar um nome,
você toma quase que uma missão. Hoje em dia não temos muitas profissões de família, né? Ainda existem algumas pessoas que seguem a tradição da sua própria família. Mas essa é a ideia de tomar o nome e seguir a Deus. Tomar o nome de Deus é ter a missão de Deus como prioridade. Por isso que eu disse, saber quem nós somos define o que nós vamos fazer. Se o sujeito se define como um assaltante de bancos, o que ele tem que fazer? Tem que se preparar para ser o melhor assaltante, né? Tem que saber roubar um banco, mesmo porque é muito perigoso se ele roubar um banco de qualquer jeito. Nós somos famílias de Deus. Essa é a nossa missão. Nós recebemos Deus como nosso Pai. E por isso, irmãos, nós somos irmãos. Somos unidos uns com os outros. Todos estamos aqui como família de Deus. Cremos num único Deus. E é isso que nos une. Deus não é exclusivo de uma raça, e é isso que Paulo quer deixar claro. Deus não é o Deus dos judeus, não é o Deus só dos gentios. Deus não é o Deus do mais pobre, do mais rico, é o Deus do seu povo. Nós somos filhos de Deus, e assim somos unidos com Deus e assim com nossos irmãos em Cristo. Deus não tem um filho mais importante, né? Ele fala toda a família. Nós podemos então nos aproximar de Deus, pedir a Deus, adorar a Deus, e é dever nosso ter um comportamento exemplar, buscar andar cada vez melhor, né? Não envergonhar a família. Eu gosto muito daquela história do corredor que estava chegando na linha final e começou a comemorar quando o segundo lugar se aproximou, e ele estava desapercebido já comemorando. O segundo lugar chegou e tocou no ombro dele: vai, corre que nós estamos chegando, senão se você não for mais rápido eu vou te ultrapassar. E ele foi e ganhou a corrida, e todo mundo fez aquela pergunta: por que você não passou, né? E ele disse: eu não iria ganhar. Ele corria mais do que eu, ele merecia ganhar. E a frase, lembra que eu sempre gosto de citar, é: o que eu ia dizer para minha mãe? O que eu ia dizer lá em casa? E a vergonha? Eu vou envergonhar a minha família? Eu vou ser conhecido como aquele que ultrapassou, mesmo não sendo ultrapassa, mas é uma ultrapassa aí, né? Não tão leal assim. Então nós devemos ser família que honra o nome do nosso Pai. O conteúdo desta oração, aqui nós encontramos então, versículo 16 em diante: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Qual que é o desejo de Paulo? Que os irmãos pudessem ser fortalecidos com poder. Mas que poder é esse? Fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Aqui fala sobre o poder de Deus. Não é poder financeiro, poder político, poder físico, mas o poder de Deus. E como isso é possível? Mediante o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Não é uma visita do Espírito Santo, aqui fala sobre a habitação do Espírito Santo, mediante o seu Espírito no homem interior. Essa riqueza, Paulo ora por isso. Quando isso acontece? Ou seja, quando nós somos fortalecidos com o poder de Deus? Quando
o Espírito Santo habita em nosso coração. E quando nós somos fortalecidos com o poder de Deus, o que muda na nossa vida? Nós aprendemos a amar, arraigados e alicerçados em amor. Versículo 17 diz que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Não tem, né, irmãos? Acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Qual é a principal evidência do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na vida de alguém? É o controle que essa pessoa tem, o amor que essa pessoa tem, a forma que ela lida com as situações. Então, o Espírito Santo é um espírito de paz. O Espírito Santo habitando no meu coração, aqui diz: serei arraigado e alicerçado. O que é arraigado? De raiz, alicerce. Do quê? Do amor, do profundo amor. Amizades se rompem facilmente. Por quê? Porque nunca foram amizades sólidas. Aqui está falando de um amor que é uma raiz, arraigado. Você não arranca uma árvore de qualquer jeito. Você não passa e esbarra na árvore e ela cai. Assim deve ser a nossa amizade, nosso amor, não é? Se eu tenho esse firme amor ao meu irmão, bate um ventinho, eu vou dar uma balançada, não vou achar um bom, não vou gostar, mas eu vou me manter ali, firme. Isso que é arraigado. Alicerce é a mesma coisa, né? Tem alicerce, o alicerce vai fazer com que eu não deixe de amar por qualquer coisa. A amizade sólida é baseada no amor, nem necessariamente na convivência, porque tem gente que convive o dia inteiro, todo o tempo, e não vê a hora de estar longe, né? Seja no emprego, seja até mesmo às vezes na igreja, infelizmente, né? Conviver e estar perto não significa amor. Mas eu posso amar mesmo quando eu tenho pouco tempo com alguém. Eu posso amar e devo amar porque eu tenho um coração cheio de amor. E assim, o meu próximo, até mesmo desconhecido, eu entendo que se ele é um servo de Deus, se ele ama a Deus, se ele é da família de Deus, ele é da minha família, eu devo amar. Aqui ele fala também, motivo da sua oração, conhecer o amor de Cristo, habitação do Espírito Santo, amor e conhecimento de Deus. E ele fala, conhecer o quê? Versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Lembra que nós já falamos que é muito difícil entender a profundidade desse amor de Deus, desse cuidado de Deus. E aqui ele tenta de uma forma falar sobre essas dimensões, né, do amor de Deus. Ele fala de altura, comprimento, altura, largura, profundidade. E eu creio que nós já ouvimos alguns estudos falando sobre isso. Não dá para a gente dizer que cada um, né, o que é cada um, mas aqui uma das listas que eu sempre gosto de ler sobre isso, diz o seguinte, que o amor de Cristo é suficiente largo para abranger toda a humanidade, principalmente nesse capítulo que ele fala sobre judeus e gentios. Suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Então é largo, ele não é limitado a um ou outro, mas ele é um abraço grande, e também comprido no sentido de que ele se estende, ele não deixa de amar. Profundo, alcança o mais degradado pecador. Não é um amor como o nosso, né? Se você vai até aqui, eu te amo. Se você foi aqui e meio,
já não mais tolero você, né? Não, Deus não tem isso. Deus, Ele nos ama, Ele nos perdoa, e graças a Deus pela misericórdia, né, de Deus. Como nos tem sido importante esse amor profundo de Deus, suficiente alto para levá-lo ao céu. E é isso que nós lemos na passagem da liturgia, Romanos 8, 37 a 39. Onde quer que eu vá, né? Seja para frente ou para trás, subindo as alturas ou descendo as profundezas, nada poderá separar-nos do amor de Deus. Lá então a passagem de Romanos fala isso: nada poderá separar-nos do amor de Deus. A oração de Paulo é: enchidos de toda a plenitude de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então observe que a oração aqui, ela é exatamente um pedido, e ela mostra um caminho dessa plenitude de estar vivendo uma vida plena espiritualmente, de estar mais próximo de Deus. O caminho é esse: fortalecido com o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, o amor, o conhecimento de Cristo. E assim nós somos transformados. O versículo 20 e 21, vocês percebem, né, irmãos, como a linguagem aqui é tão bonita, tão profundo o que Paulo ensina. Ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Aquele que é poderoso para fazer. Deus é um Deus que trabalha. Ele é poderoso para operar, para fazer. Não é um Deus ocioso, morto. Para fazer o que pedimos. Ele escuta as nossas orações. E aqui até diz o que pensamos. Às vezes nós nem falamos com Deus, imaginamos. Deus é poderoso para fazer, para cumprir aquilo que é da sua vontade, e também que é da nossa vontade, desde que seja da vontade do Senhor. Tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Ele sabe de tudo e tudo pode realizar. E é interessante que aqui vem palavras, né? Infinitamente mais. É um super, hiper aqui, né? Não é só o que nós pedimos, não é só o que nós pensamos, isso Ele também pode, mas infinitamente mais, muito além das nossas expectativas. E é isso que Deus tem feito, né, irmãos? Sempre acima das nossas expectativas, muito mais. Muito mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos. É uma passagem que fala então que não há limites para o poder de Deus. E quem é Deus? De quem toma o nome toda a família, ou seja, somos família de Deus. E esse poder de Deus opera nas nossas vidas, a cada dia, a cada momento. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Nós temos o tempo, diariamente, semanalmente. Nosso desejo deve ser buscar, aproximar mais de Deus.
Por essa causa me ponho de joelho. Aqui é uma oração de Paulo, mas também deve ser o nosso motivo de oração. Quantas causas de oração nós temos? Eu creio que, por mais que nós somos um pouco negligentes, nós temos algumas coisas, alguns motivos pelos quais nós temos colocado diante de Deus. E não é errado, né, pedir algumas coisas para Deus. Nós precisamos sim. Mas em primeiro lugar, sempre coloque na sua oração. Que Deus abençoe a sua vida para que você possa compreender esta profundidade do ser a família de Deus. Tomar o nome de Deus. Aonde você vai, você carrega o seu nome. Todo mundo vai perguntar, né, qual o seu nome? E aí muitas vezes surgem perguntas: família tal, da onde? Onde você mora? São referenciais, irmãos. Nosso maior referencial é: eu sou parte da família de Deus. Lembrar-se disso é muito importante, porque o inimigo quer muitas vezes nos fazer pensar que nós somos derrotados, que nós somos fracassados em alguma coisa, e aí ele vai mostrando tantas coisas, né? Mais do que o nosso pecado, maior do que todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, é o amor de Deus por nós. O próprio Paulo diz, né, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós somos alvo da graça de Deus. E nós vamos falar durante esse ano sobre essa comunhão. A comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Precisamos dessas duas coisas. Por esta causa me ponho de joelho. Pela minha comunhão com Deus, pela minha comunhão com os meus irmãos. Mesmo que quanto mais eu conheço meu irmão, muitas vezes mais eu encontro coisas que eu não me agrado em ver na vida do meu irmão, mas mais eu preciso orar por essa causa, me colocar de joelhos, para que nada nos atrapalhe de seguir juntos, edificados, arraigados em amor. O cântico que nós cantamos no início do período de louvor, ele diz isso: em comunhão quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Essa aliança em Cristo nos dá o compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Que Deus nos abençoe, nos faça enxergar que em Cristo nós somos um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo nós somos um povo, uma missão, plena comunhão. Que Deus abençoe você nessa semana. E o meditar nos faz compreender melhor as coisas. Medite sobre esse tema, sobre ser família de Deus. Lembre dessa passagem que Paulo diz que tomar o nome, toda a família. Meu nome, mais do que dos meus familiares, dos meus pais, eles vieram desde a eternidade, que diz aqui Efésios capítulo 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui ele já estava nos dando o nome, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade.
o beneplácito, a bondade própria, não foi forçado a nada. Sua vontade, somos filhos de Deus, por vontade de Deus.